Jorge Antônio Barros, você queria fazer uma pergunta ao professor Rangel Bandeira. O Rangel é um grande especialista em armamento, nessa pesquisa, e eu queria saber dele que sugestões ele tem para o Estado brasileiro, inclui governos e a Federação e a União, para se controlar as armas que acabam nas mãos de agentes da segurança pública e são repassadas para os criminosos. De fato, há menos de uma semana, nós lançamos o resultado preliminar de uma pesquisa que nos foi solicitada pela Subcomissão de Armas e Munições da Câmara e financiada pelo Ministério da Justiça, que é uma pesquisa interessante no sentido de nós procuramos medir o que cada estado da federação está fazendo para controlar as armas e as munições e combater o crime organizado. É um levantamento que demonstra, por exemplo, que os depósitos de armas estão numa situação absolutamente lastimável. A polícia apreende a arma dos bandidos, com exceção de Brasília e do Rio, que tem depósito centralizado. Nos outros estados, as armas vão para os fóruns, porque elas estão vinculadas a processos. Na maioria desses estados, essas armas ficam mal guardadas, muitas vezes em cima de prateleiras, de gavetas, acabam sendo desviadas e voltam para a criminalidade. Quer dizer, a polícia cumpre o seu papel, né, e as armas acabam voltando para armar o braço da criminalidade. Então, esse levantamento é provisório, é parcial, demonstra como vários estados, como a Amapá, Sergipe, Amazônia, não estão fazendo praticamente nada para controlar o tráfico de armas. Então, é um levantamento que o Ministério da Justiça vê com bastante interesse, porque vai apontar o que vai mal, o que vai bem e o que pode, onde ele pode alocar recursos. E nesse aspecto, o caso do Rio é interessante, porque o Rio tinha uma situação calamitosa até 4, 5 anos atrás, e nós tivemos a oportunidade de entregar em mãos do governador Sérgio Cabral, inclusive, um levantamento do desvio de armamento, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, para a criminalidade. Mais de 50 fuzis de guerra foram parar nas mãos, saindo dos quartéis da Polícia Militar, na mão do narcotráfico do Rio de Janeiro. E o efeito foi muito positivo. A Polícia Militar do Rio aumentou muito seus controles internos e, como o jornalista mencionou, está até desenvolvendo um projeto piloto, né, para haver um controle muito rigoroso para o uso que o policial faz da arma e munição, que ao final do dia ele tem que prestar contas, né? Eu acho que há avanços, né? O governo federal está sensibilizado para a importância do maior controle, mas a questão policial é mais ampla, né? Nós estudamos lá no Viva Rio a experiência de maior controle do narcotráfico em diferentes países do mundo, com seu poder corruptor, né, agravado pelo poder da indústria bélica. O Brasil é o quarto maior exportador de armas e munições de arma pequena do mundo, portanto, um poder muito forte, né? E nós vimos algo que não está na agenda de discussão que eu tenho participado atualmente aqui no Brasil, que é o controle externo. Nenhuma instituição corrompida ou que foi atingida fortemente pela corrupção faz uma autorreforma, né? Há uma resistência interna enorme. A polícia de Nova York botou mais de 25% dos seus homens na rua, porque lá funcionário público não tem estabilidade. Eu estive em Bogotá, eles puseram mais de 30% dos policiais na rua e na prisão, muitas vezes. Professor Rangel então, Bandeira. Esse controle externo, né, essa fiscalização sem cumplicidade interna é muito importante. A própria polícia deveria querer, porque isso vai facilitar a sua limpeza e para tornar realmente uma força operativa e eficiente. Professor Rangel Bandeira, eu só vou interrompê-lo, porque eu queria fazer uma pergunta ao deputado Biscaia. O que está acontecendo, quer dizer, no nosso legislativo, que não vive os seus melhores momentos, mas o que está acontecendo na questão de armas, por que não se faz uma ação, alguma coisa tem que ser feita, quer dizer, algum poder, por que o legislativo não começa a exercer esse papel de fiscalizador? Porque se os poderes, cada um ficar separado um do outro, nós não temos o conceito da república,
que é, digamos, a congregação dos poderes em benefício da sociedade, do cidadão. O que está havendo no Legislativo em matéria para coibir, para resolver esse problema em que o Brasil está fabricando os seus mortos? A indústria de armamentos brasileira, pelo que estamos vendo, está fabricando os mortos nas ruas e nas cidades brasileiras. O Dionis, lamentavelmente, com todo esse quadro de violência, o que você percebe é exatamente o movimento contrário no Legislativo Federal. São inúmeras as iniciativas para liberalizar as armas, para, por toda maneira, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento, que foi um avanço muito grande para coibir essa ilegalidade, esse emprego crescente de armas de fogo. Eu, na Comissão de Segurança Pública, permanentemente me defronto com a chamada bancada da bala e com as diversas iniciativas no sentido de flexibilizar, permitir armas para as mais diversas categorias, reduzir a taxa, reduzir a exigência de capacitação para aqueles que vão obter o porte de arma. Então, mas é uma luta inglória, porque a maioria pretende cada vez mais aí armar a população brasileira, como se isso significasse algum tipo de proteção. E aí me provocam muitas vezes dizendo o seguinte: não, então você também, como foi do Ministério Público, vamos proibir as armas também para os membros do Ministério Público. Eu digo, exatamente, eu tenho uma posição radical quanto ao desarmamento. Eu não vejo justificativa para que membros do Ministério Público ou da magistratura tenham porte de arma. Eu acho que o porte de arma deveria ser exclusivo para as Forças Armadas e para as instituições policiais. Nós temos que estabelecer uma cultura de desarmamento. E, lamentavelmente, hoje o quadro no Legislativo é exatamente no sentido contrário. Jorge Antônio Barros, a bancada da bala que o deputado Biscaia citou, quer dizer, ela é muito operante, ela está aí, ela está controlando, ela está realmente trabalhando contra a sociedade. Agora, por que a mídia, não estou cobrando nem de você, nem do seu jornal, mas você é o jornalista presente, claro. Por que a mídia não publica a bancada da bala?